O tema que eu separei para hoje, ele é bem, na minha concepção, bem relevante. A degradação moral do Ocidente. O mal se combate com conhecimento. Em qual momento da história estamos vivendo? A promiscuidade de Calígula seria chamada de conservadora perto do que vemos atualmente. O mundo se transformou em um show de horrores. Homens nus desfilando próximos a crianças é o novo normal. Levar as inocentes criaturas para assistir uma exposição em que devem apalpar adultos é o que alguns professores de escolas nos últimos tempos vêm fazendo. Seres do sexo masculino ganham concursos rigorosamente femininos, como os de Misses. Mulheres querendo ser homens e homens querendo ser mulheres. O novo normal no momento é um ator de programa infantil que se orgulha em comer cocô. Você não está lendo errado, não. Você não está me ouvindo errado. Ele aprecia comer excrementos. Um ator de programa infantil. A deturpação mental da humanidade chega a níveis jamais vistos. O belo, o inteligente, o humano deixam de existir para que o horripilante, o analfabeto funcional e o transhumano, uma espécie de alienígena, entre em cena. Hoje o legal é ser fluido, política, econômica e socialmente, e principalmente sexualmente. As novas gerações votam por ódio, querem alguém que destrua os princípios morais, os pilares que nos tornam humanos. Preferem um mundo em que não precisem trabalhar, correr atrás do seu sustento, pois foram criados como reis e rainhas, mimados e protegidos. Choram pelos famintos da África e pisam nos mendigos que dormem no chão das ruas de suas casas. E principalmente, querem transar com tudo que tenha orifício ou algo que se pareça com um genital. Quando isso aconteceu, não percebemos a mudança radical na sociedade ocidental? Esse comportamento é global, atinge os países socialistas eurasianos, caso de China e Rússia, e os países árabes também. Esse movimento nasceu na Renascença e ganhou forma e conteúdo na época conhecida como Iluminismo, que deveria ser chamada de obscurantismo. Os pensadores alemães e principalmente os franceses, caso de Voltaire e Montesquieu, influenciaram o Ocidente a criticar e a contestar tudo, a se rebelar contra o status quo da época. O principal ponto de questionamento era a crença religiosa. O grande inimigo era o poder da Igreja Católica. Indireta e muitas vezes diretamente, eles pregavam o ateísmo. A melhor maneira de conseguirem êxito era usando a famosa tática do dividir para conquistar, algo muito praticado nas últimas décadas. De certo modo, não negavam a Deus, mas incentivavam que as pessoas não dessem muito valor à igreja como instituição e apoiavam a separação protestante do momento. O mantra da razão contra a instituição católica era o que os filósofos vociferavam naquele momento. O ateísmo do iluminismo não era contra a fé a Deus, mas contra a instituição igreja criada pelo homem. Passado o século da escuridão, chegamos em Marx, que apresentaram Marx e Engels, parceiro inseparável, o Batman e Robin do socialismo, que apresentaram a teoria socialista ao mundo e pouco depois apareceram o italiano Antonio Gramsci e seus asseclas da escola de Frankfurt, que modificaram a famosa luta entre classes para a nominada guerra cultural.
Os filósofos da citada escola, fugindo do nacionalsocialismo, foram aceitos nos Estados Unidos, se infiltraram no meio cultural, na indústria do cinema e passaram a influenciar a cultura norte-americana e ocidental. Através dos filmes de Hollywood e das famosas peças de teatro nova-iorquinas, inseriram vagarosamente em doses homeopáticas seus ideais da teoria crítica, que em resumo prega a destruição de tudo para se alcançar um novo mundo socialista. Que maravilha! O que está sendo atacado desde então é a base moral da sociedade. Os valores cristãos, a filosofia grega, ou seja, a família, a liberdade de expressão, o direito à propriedade, a legítima defesa e principalmente ao Deus da tradição ocidental. A teoria crítica evoluiu ao ponto de ter chegado a todas as redações de jornais, rádios e emissoras de televisão, de todas as universidades, a toda a classe artística, ao mundo dos esportes, e agora o alvo principal são as crianças. Eles cooptaram os movimentos raciais, feministas e os de cunho sexual. Através destes movimentos de minorias, querem doutrinar e influenciar crianças, querem moldá-las. E esse moldar as crianças está dentro das salas de aula, sendo pregadas e praticadas pela pedagogia, que dizem abertamente que querem formar cidadãos críticos. A pedagogia, ela quer formar cidadãos críticos. Ou seja, a criança entra na escola, não aprende o que precisa, vai para o ensino fundamental, aprende menos ainda, quando chega no ensino médio não tem bagagem nenhuma, mas ele é moldado e formado para criticar. A crítica pela crítica. E a crítica pela crítica, ela só gera uma coisa: destruição. Não vemos o mesmo modo de ação nos países socialistas e nem nos países árabes. Os últimos estão se infiltrando na Europa para que seu meio de vida se torne o principal, mas o maior problema está no movimento socialista. Eles criaram e inseriram toda esta degradação moral em nossa cultura, estão nos implodindo por dentro no que considero o maior cavalo de Troia da história. Infelizmente, a maioria da sociedade ocidental pensante é tipicamente liberal e conservadora. Não enxergam um palmo à sua frente desde que suas estruturas econômicas estejam bem. É o que a gente vê. Muita gente classe média alta, empresários bem-sucedidos, eles até reclamam do que vem, mas não combatem. Por quê? Porque ainda não doeu no bolso deles. A hora que doer no bolso deles, quem sabe eles comecem a parar apenas de reclamar ou se fazer de cego, né? E entrem na luta pela mudança radical que precisa ser feita na formação de pessoas, não só no Brasil, mas no Ocidente. Precisamos acordar enquanto podemos. Se deixarmos a ofensiva socialista chegar ao ponto de extermínio de nossa cultura, dos valores, muito em breve a sociedade ocidental se transformará em castas similares ao que Aldous Huxley nos apresentou na sua grande obra O Admirável Mundo Novo. Quem talvez não consiga compreender bem o que eu acabei de expor, entrem no YouTube e assistam o filme O Admirável Mundo Novo. É para aquilo que o filme mostra é que a gente está caminhando. Ou leiam o livro. Mas ler é muito chato. Vejam o filme que já está de bom tamanho.